Bem, amigos da Rede Bolso, estamos ao vivo mais uma vez nesta segunda-feira, dia 18, né? Falta uma semana para o Natal. Como é que vai ser esse Natal esse ano, hein, gente? Eu não vou ter um bom Natal, não, porque a economia não está permitindo. O Natal esse ano vai ser, como é que se diz? Bem devagar, pouca comida, pouca fartura, mas muita esperança num país melhor, mesmo sobre esses ataques da esquerda, né? Infelizmente esse ano foi um ano de impostos, muitos impostos, né? Muito capital sumindo do Brasil, muito investimento saindo do Brasil, né? E aí temos um amigo oculto no Brasil que não podemos dizer quem é, porque se a gente fala, a gente é cortado das mídias sociais, mas a gente segue aqui com as notícias e também com os nossos comentários sobre elas, que isso a gente pode fazer. Hoje nós vamos ter aqui um convidado para vir fazer a live aqui comigo, mas eu vou estar puxando aqui a pauta das notícias e também vamos puxar aí as pautas sobre o que está acontecendo com o nosso Brasil. Bem, eu entrei no canal do Jair Messias Bolsonaro, né? E a primeira coisa que ele está alertando aí é de como a imprensa, principalmente aquela imprensa que a gente deve boicotar, a tal da Globo, né? Eu já não assisto Globo, não leio o Globo, não escuto o Globo em nada das minhas atividades. Recomendo a você que boicote totalmente a Globo, que você vai ver que sua saúde mental vai aumentar, viu? Por que eu digo isso? Porque a Globo, ela, na minha opinião, desinforma, ela é partidária, tá? É uma televisão, é um jornal de esquerda, e esse jornal de esquerda não é confiável. Vou chamar aqui a Bolsolinda, que é do nosso grupo, patriota bolsonaristas. Aliás, deixa eu aproveitar para fazer um alerta para vocês, pessoal. Patriota tem que ser bolsonarista, tá? Não é bolsonarista, você desconfia. Bolsolinda, seu microfone está dando interferência ainda, né, querida? Eu Aê, como é que acho você que. você tá bem? Como é que você tá? Bom dia, tudo bem, e você? Tudo beleza. Eu estava falando aqui com o pessoal que patriota de verdade, né, o pessoal que se diz de direita de verdade, apoia Jair Messias Bolsonaro. Você consegue confiar numa pessoa que se diz de direita, porém não é bolsonarista? Olha, é estranho, né? Eu não confio, porque assim, eu sou de direita e apoio sim o Bolsonaro. Muito bom. Outra pergunta: você acredita numa pessoa que se diz de direita, porém não condena o STF? Com certeza não, né? Quem tá do lado do STF, com certeza é aquele estilo direita melancia, né? Por dentro É, vermelho. exatamente. Por dentro é vermelhinho, vermelhinho, vermelhinho. Então, as primeiras notícias que eu trago aqui é do canal do Mito, né, do Bolsonaro. Olá, Tiago Rodrigues, Sergipe, está na área. Bom dia, patriota. Wilson Rosendo, patriota, bom dia. Aliás, vocês patriotas, quem quiser entrar em contato comigo pelo WhatsApp, basta mandar o contato, tá bom, gente? Criei aqui meu próprio canal chamado Rede Bolso, para a gente trocar ideias, para eu poder comentar aquilo que eu não posso comentar nas redes e também para mandar as publicações que eu tenho aqui para vocês, tá? Tenho dois livros aqui bem interessantes para poder reeducar o nosso povo, para o nosso povo saber como destruir a narrativa, né, os mandamentos de Lenin, e também um livro explicando quais são as estratégias que foram usadas para poder acabar com ditaduras de esquerda, tá bom, galera? Quem tiver interesse, basta mandar um direct, né? Aliás, o Thiago Rodrigues aí na conta já recebeu, né? Eu espero que ele esteja lendo e que ele esteja gostando também. Então aqui
o Bolsonaro critica, né, a Globo, que eu já falei para a gente tem que boicotar, não adianta ler Globo, não adianta assistir a Globo, escutar a Globo, porque ela é um veículo de comunicação partidária, né? Ela não é, como é que se diz, isenta, ela não é neutra, parcial e ela não faz jornalismo, ela faz ativismo. E aí o Bolsonaro fala que, segundo a assessoria de comunicação do Lula, né, que é a Rede Globo, eles não estão chamando mais de tráfico de droga, estão chamando de delivery de drogas, ou seja, estão tentando relativizar o que é tráfico de drogas, né? E numa matéria aí da Globo do Rio de Janeiro, eles não estão chamando o suspeito de fazer tráfico de drogas, e sim de fazer delivery de droga. Aí eu pergunto para você, Bonsolinda, você não acha que isso é romantizar o bandido, tentar passar para a população que o bandido não está cometendo um crime, que ele está fazendo só um trabalho, que ele está batalhando na vida? Pois é, a gente está aí em tempos de o que é certo e é errado, e o errado é certo. E eles estão fazendo exatamente isso, tentando colocar na cabeça das pessoas que isto é normal, que isto é certo. E na verdade a gente sabe que não é. Quem é mãe, quem tem família, quem tem jovens, sabe o estrago que as drogas acontecem dentro de uma família. Muito bom, muito bem colocado. Então a Globo está relativizando o crime, tentando passar pano, tentando dizer que o crime, na verdade, está fazendo um serviço de delivery, né? Só falta ela dizer que o traficante é empreendedor e que está favorecendo o Brasil. Uma outra crítica aqui do Bolsonaro, né, no canal dele aqui, é sobre, de novo, a Globo News, que eu recomendo vocês a boicotarem tudo que for Globo. Boa tarde, Marli Fazolo. Espero que tenha recebido o livro, espero que esteja gostando. Então, a Globo está relativizando mais uma vez a participação da polícia, porque ela está. Olá, siga sua intuição, obrigado pelo elogio. Porque a Globo está dizendo agora que nós estamos com a polícia exercendo excessos, né? Que a polícia não deveria apreender jovens no Rio de Janeiro que estão roubando. Mas espera aí, os caras estão roubando e não devem ser apreendidos. Mais uma vez, a Globo passando pano para a bandidagem, a Globo tentando mostrar que bandido não deve ser preso, e isso é meio perigoso, né, Bussolinda? O que é que você acha sobre essa notícia aí do Bolsonaro trazendo para gente? Então, eu acho isso tudo um absurdo, porque o trabalhador ele trabalha para ter as suas coisas, para ter as coisas e chegar alguém e não ser punido por roubar alguma coisa que foi adquirido às vezes com o suor de alguém que trabalhou muito para ter, por exemplo, algum celular, alguma bolsa, documento, que seja, né? Porque a gente sempre aprende que princípios é não pegar o que é do outro. E a Globo sendo cada vez mais lixo. Essa é a minha opinião. Eu aqui em casa é tudo boicotado, porque eles estão tentando colocar coisas que nem isso aí, normalizar roubo, proteger bandido. Eu não aceito isso de maneira nenhuma. Muito bom. Então, estamos vendo aí que a gente está vivendo realmente num estado de exceção, aonde a esquerda pode tudo e a direita, quando ela tenta se manifestar, ela é ressaçada, né? Ela é impedida, como a gente vê acontecendo aí em algumas plataformas digitais, como a gente vê acontecendo também no Congresso, né? E principalmente no STF. Está mais do que óbvio que o STF está conivente com a esquerda. Afinal de contas, 7 dos juízes foram indicados pelo PT, né? E aí é difícil dizer que isso é imparcial.
Olá, minha amiga Marli, espero que esteja gostando do livro. André também, André, obrigado aí pela participação, espero que esteja gostando do livro. Quem quiser participar do meu grupo do WhatsApp, quem for meu seguidor aí e quiser participar, manda o seu WhatsApp por mensagem direta. Estou recebendo aqui o meu mentor, meu grande amigo Roberto, do Conexão Mito. O Conexão Mito, pessoal, é um grupo excelente para você participar, para você se tornar um ativista de direita realmente bolsonarista, patriota. E eles estão criando uma estrutura muito boa através da web para que a gente possa proteger as nossas informações contra a ditadura e também que a gente possa estar também se manifestando como cidadão de forma democrática, escapando aí dessa perseguição que está tendo contra a direita. Boa tarde, Roberto. Como é que você está, meu querido? Boa tarde, professor Pedro. Uma grata satisfação, uma honra subir na sua live, poder participar e contribuir aqui com um cadinho, né, de um pobre velhinho. Então, vamos caminhando. Isso aí. Do jeito que o Brasil está, a gente está vendo aí que quando a gente fala mal da esquerda, quando a gente faz alguma crítica à esquerda, os nossos vídeos, eles não proliferam, eles não têm muito engajamento. Porém, a gente está vendo que o pessoal que faz vídeo da esquerda, muitas vezes xingando, muitas vezes apresentando fake news, ele está sendo liberado e eles conseguem alcançar uma grande visualização. Você consegue perceber, Roberto, que nós estamos vivendo já dentro de uma ditadura onde tudo que é falado de crítica contra esse governo é eliminado das plataformas? A gente tem que entender, professor, que essas plataformas fazem parte do establishment, né, que foi criado, né? Aqui essa plataforma mesmo é uma plataforma cujo proprietário é a China, né? Essa plataforma entrou aqui com um objetivo específico e único, que eu resumo numa só palavra: alienação. É um veículo poderoso de alienação das massas, principalmente aquelas, né? A gente tem um povo tão mal instruído, tão mal educado, carente de educação, carente de cultura, e a gente vê aí verdadeiros absurdos. Eles estão fazendo e levantando aquilo que a Rede Globo perdeu, que é o poder de alienar o povo e trazer a desinformação. Então, a gente está partindo para uma alternativa, né, que deve ser muito estranha para a maioria das pessoas que já estão viciadas nessa plataforma aqui específica, que eu considero a mais tóxica de todas elas, mas, enfim, por mais paradoxal que pareça, nós nascemos aqui, né? Estamos nos fortalecendo por aqui. A gente tem que buscar um ponto de fuga, que é o que nós estamos buscando, construir a nossa própria rede de direita, com plataformas no exterior, isso nós já temos, graças a Deus, e com os recursos dos próprios componentes do grupo, né? Então, cada um contribui um pouquinho e a gente consegue aí ao longo do tempo alçar algum sucesso. Isso não é um projeto de curto prazo, é um projeto de médio e longo prazo, que a gente vai ter que trabalhar muito. O senhor fez um material, acabei de ver agora os 2 PDFs, que seria bom, eu vou pedir para o Silas transformar esses seus PDFs com imagens, com vídeos, né? E a gente consegue um poder de assimilação muito maior, uma vez que a cultura do brasileiro não é muito afim à leitura, né? Não é muito chegada à leitura. Então, com a sua autoridade... Maravilha, maravilha. Bem, a gente está combatendo essa ditadura aí, e uma coisa que Lenin gostaria que a gente fizesse era realmente brigar irmão contra irmão, né? Bolsonaristas versus petistas,
negros versus brancos, pobres versus ricos. E também a gente percebe que eles querem realmente alienar o povo brasileiro a ponto de que os nossos irmãos petistas foram chamados de burros, literalmente pelo presidente que eles apoiam. Você consegue perceber o grau de alienação dessas pessoas? Elas são chamadas de burro pelas pessoas que elas apoiam, né? E continuam ainda apoiando, né? Esse é o papel da gente aqui de direita, tá dizendo para eles, tentando acordar essa galera de que eles estão sendo chamados de burro, como foi a declaração do próprio presidente Lula, dizendo que o petista só vota no PT porque ainda não tem conhecimento o bastante, que ainda não é inteligente o bastante. E quando o petista se torna inteligente, ele não vota mais no PT, né? Então você percebe que a doutrinação que aconteceu na cabeça do petista já vem ocorrendo por muitos e muitos anos. E a grande organização que influenciou a cabeça desses petistas é a própria Rede Globo. E então eu te pergunto, Roberto, você consegue ver o tanto de alienação que foi implantado na cabeça do petista, a ponto do presidente da República informar que ele só vota no PT porque ainda não é inteligente e essa pessoa ainda assim continuar apoiando o governo do PT? A gente tem que entender, professor, que assim existem dados e estudos científicos comprovados que toda liderança petista de esquerda, inclusive Stalin, Lenin, são psicopatas. O psicopata não é um doente mental. O psicopata é um cara dono da sua razão, que tem objetivos específicos. Não importa o tempo que esses objetivos serão cumpridos. No percurso, ele vai criando os elementos necessários para que a população entre nesse sistema sem perceber. E eles usam a mídia através disso. Deixa eu dar um exemplo prático, tá? Vocês lembram do Mamonas Assassinas, correto? Sim. E eram aquelas músicas voltadas para a liberação sexual, que você seguia bonitinho. Quem é que patrocinava aquilo? A Rede Globo. Programas de humor da Rede Globo, o Seu Peru, Vamos Sair do Armário. Então, existe todo um movimento cultural na área do humor, principalmente, né, que propiciou esse estado de coisas. E aí, o que acontece? Quando essa turma começa a haver aquela identificação entre eles, eles pegam, formam um grupo, constituem o CNPJ e estão representados como sociedade civil. Isso é um exemplo prático. Em 64, nós tínhamos representantes da sociedade civil, instituições sérias, como era a OAB, que era nacionalista naquela época, não tinha a infiltração que tem hoje. Hoje ela virou um partido político. Os próprios advogados, na sua maioria, têm vergonha da OAB, né? Você tem a Igreja Católica, que teve a infiltração de Leonardo Boff com a teoria da libertação dentro da igreja, destruiu aquela estrutura convencional, aquela coisa toda, e hoje nós não temos uma representação da sociedade civil que a gente possa dizer que é de direita, que é conservadora. Nós temos um povo brasileiro desgarrado que precisa ser reagrupado. Então, essa é a nossa missão, a gente começa ela aqui humildemente, inclusive estendendo alguns benefícios aos patriotas do 8 de janeiro, que esses vão construir cultura para o país.
existem diversos, no universo de 2.000 pessoas, nós conseguimos atender 60, o que já é muito, tá? Então, se vocês escutarem os depoimentos dessas pessoas, se vocês procurarem ouvir e saber o que se passa com essas famílias, vocês vão entender a dimensão exata do que nós estamos vivendo. Há uns 3 meses atrás, eu comentei a respeito da ida da Gleisi Hoffmann com uma comitiva de mais de 300 pessoas ao Partido Comunista Chinês. Eles estiveram lá reunidos com dinheiro do nosso imposto, do nosso imposto. E se você me permitir, professor, posso colocar um áudio aqui que configura muito bem isso? Pode mandar ver. Pode mandar ver enquanto o pessoal vai compartilhando a live. Obrigado, Bolsolinda. Obrigado, Eliane. Eles estão compartilhando. Vamos compartilhar a live então. Aí, gente. Eu vou soltar aqui o áudio. Eu falo isso há muito tempo, tá, gente? E as pessoas acham que eu sou extremista. Agora o governo não precisa mais esconder. Sempre esteve na cara de todos durante a campanha eleitoral. Só não observou as verdadeiras intenções quem se absteve ou realmente é ingênuo. Escute só. Na próxima quarta-feira, dia 20, o PT vai assinar um acordo de cooperação política internacional com o partido... Dia 20 agora. Hoje é dia 18. Na quarta-feira vai ser assinado um acordo. Partido político não pode fazer acordo internacional. Agora o governo não precisa mais esconder. Sempre esteve na cara de todos durante a campanha eleitoral. Só não observou as verdadeiras intenções quem se absteve ou realmente é ingênuo. Escute só. Na próxima quarta-feira, dia 20, o PT vai assinar um acordo de cooperação política internacional com o Partido Comunista da China. Não é um acordo comercial, e sim uma cooperação de ideais comunistas para serem aplicados em ambas as nações, principalmente no Brasil. Ainda tem gente que não observou as verdadeiras intenções do atual presidente e da sua equipe. Aliás, diga-se de passagem, equipe com ficha criminal de dar inveja a qualquer grupo terrorista. A assinatura do acordo vai acontecer em Brasília, num encontro entre a presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, e o senhor Li Xi, membro da alta cúpula do Partido Comunista Chinês. Lula não estará presente, afinal, como quase sempre, não estará no Brasil. O mais interessante é a forte hipocrisia que existe nesse ato, que infelizmente e possivelmente irá afetar a vida de todos os brasileiros muito em breve. O caminho em direção a ideais comunistas que o Brasil irá seguir com mais força daqui para frente irá isolar como nunca na história da nação o Brasil das grandes potências do Ocidente. Literalmente, Lula irá tirar o Brasil do grande bloco econômico mundial e colocará o Brasil no grupo contrário, que, por sinal, é o grupo que sempre se saiu mal ao longo da história. O Partido dos Trabalhadores finge para os brasileiros, principalmente para os mais jovens que foram iludidos na eleição passada, pregar o amor e a importância dos direitos humanos. Porém, agora irá se abraçar definitivamente ao Partido Comunista Chinês, uma instituição com um histórico gigantesco de violações a direitos humanos. Em 2020, o governo chinês impôs uma nova lei de segurança nacional, extremamente dura para o seu povo, afetando diretamente a liberdade da população chinesa. Essa lei controla totalmente o acesso às redes sociais da população, sendo que o governo decide o que o povo pode ver, limitando a possibilidade de existir opinião, logo, limitando a democracia, que na verdade não existe há décadas. Essa lei também estabeleceu que poucos sites internacionais podem ser acessados pelo povo chinês. Em outras palavras, censura. Infelizmente, aqui no Brasil vão dizer que a censura será uma luta da esquerda para reforçar a democracia no Brasil, quando na verdade estarão trabalhando nitidamente e descaradamente para enterrar a democracia brasileira. Então, meu povo, com a assinatura desse acordo, fica bem claro qual é o triste caminho que vamos seguir nos próximos anos. Aproveitem a liberdade enquanto ela existe, pois muito em breve quem vai decidir o que é liberdade para você será o governo. Triste futuro. A triste ironia é que quem mais vai sofrer são os jovens, justamente aqueles que fizerem o L
e foram usados de massa de manobra com falsas narrativas. Muito bom, maravilhoso esse áudio aí, deixando bem claro que é uma realidade que, aliás, já está aumentando cada vez mais aqui no Brasil. Eu vou até pedir a opinião do nosso outro colega aí do Conexão Mito que entrou, né, sobre essa questão de que... É o Ricardo, né? Então, Ricardo, me dá a sua opinião aí sobre como isso, aliás, vou pedir para o Roberto dar, né? Como isso já está sendo aplicado no Brasil. Vou dar um exemplo aqui bem recente. Ontem, né, o presidente Lula falou num discurso que nunca entrou no sítio de Atibaia e logo em seguida mostra o vídeo dele entrando no sítio de Atibaia. Isso é fake news, isso é mentira. Porém, nada acontece com ele. O presidente Lula falou no mesmo discurso: eu não criei a Olimpíada da Matemática. 10 minutos depois, no mesmo discurso, ele fala: eu criei a Olimpíada da Matemática. A esposa do presidente atual, né, a Janja Esbanja, ela está ordenando para que todos os militantes de esquerda comecem a chamar Bolsonaro, né, de fascista, né, uma palavra que a gente nem pode usar, porque senão a gente é prejudicado nas mídias sociais, porém a esquerda está, como é que se diz, usando isso livremente. Inclusive eu vi um tal de Joel, que se diz jornalista, parece que é suplente de vereador, estava ontem ali numa live, e começando a xingar livremente os bolsonaristas de tudo que era nome, sendo que se a gente falar palavras chaves aqui, a gente vai ser deletado, inclusive. Eu já perdi conta do TikTok por me expressar, por não poder falar nem sequer das notícias que eles cortam. Aí eu te pergunto, como é que a gente vai conscientizar esse público de que está tendo uma censura, uma vez que parte desse público apoia essa censura? Eu não vou dizer que eles apoiam, eu vou dizer e vou afirmar que eles são coniventes. Porque, olha só, a malha que a esquerda construiu, gente, é gigantesca. Gigantesca. O conselhão do Lula, que foi extinto pelo Bolsonaro em 2018, retornou com força total. Se vocês olharem a relação das 245 pessoas e empresas que estão nesse conselhão, vocês vão cair da cadeira, porque a capilaridade da esquerda que foi construída, gente, é gigantesca. Gigantesca. Está em todas as atividades da sociedade brasileira, sociedade produtiva, de bens e serviços, está totalmente aparelhada, o judiciário em todas as instâncias, em todos os estados. É assim, uma guerra, né, a gente pode colocar que é uma guerra de Davi contra Golias. Então, a gente vai ter uma luta muito árdua pela frente. E a gente tem que começar isso de algum lugar. A gente pode começar mostrando aí para os jovens, para quem está na live, pode ser de direita ou de esquerda mesmo, não tem problema, a gente trazer um pouquinho de luz e explicar o que é a mente psicopata desses líderes. Você mesmo colocou aí, ao mesmo tempo que ele mente, ele desmente. Então a gente tem aqui, eu tenho um material aqui, um áudio, do professor e filósofo L'Oriel Rocha, que ele fala justamente sobre esse assunto. Entendeu? Então, se você quiser que rode o áudio aqui, a gente pode rodar para ilustrar essa colocação que eu fiz aqui. Beleza, engatilhe o áudio aí. Pois é, há um aparelhamento, né, em todos os níveis da sociedade. Você vê hoje que o povo está muito desapontado com as próprias Forças Armadas. E esse é o poderio de ataque que a esquerda tem contra nós patriotas. Eles têm gente no governo,
o TSE, que é quem fiscaliza, né, a hora que a gente vai eleger os representantes, eles estão no Supremo, eles estão dentro também do Congresso, eles estão na presidência, eles estão em In Amsterdam órgãos gooien we públicos, jaarlijks steeds meer karton weg. eles estão nas escolas, nas universidades, eles estão, como eu falo, até dentro dos partidos de direita. A gente está vendo aí que está tendo muitas traições, muita gente se dizendo de direita, e não digo só nos partidos, eles estão entre nós também. Né? Eu participei de um grupo de WhatsApp, aonde pessoas se diziam de direita, mas toda vez que subia numa live que eu ia criticar a esquerda, os próprios comentaristas me proibiam de falar. Né? Quando eu falo que o STF é conivente com a esquerda, eles não deixavam eu falar isso. E quando eu falava que a direita, para ser direita, tem que apoiar Bolsonaro, sim, porque ele é o prepulsor da direita, foi ele que fez a gente acordar, eles também tiravam a gente. Ou seja, existem pessoas se dizendo de direita que não apoiam Jair Messias Bolsonaro. E para elas eu digo, não. Boicote total, se não é bolsonarista, não é de direita. Tudo bem ter críticas, eu também tenho críticas, até o meu próprio pai, eu tenho críticas do meu pai, o Bolsonaro, todo mundo, mas daí não ser bolsonarista e se chamar de direita, minha opinião, é o incorreto. Sobre a luta Davi ou Golias, eles podem estar emparelhados dentro de todos os níveis do governo, político, social. Porém, eu acredito, né, pelo que eu vejo nas mídias sociais, em canais de YouTube, em perfis, nós, patriotas, conservadores, cristãos ou não cristãos, evangélicos e não evangélicos, somos a grande maioria. A gente só não tem esse poder de organização deles, mas nós já estamos começando. E eu acredito muito num crescimento rápido da direita, acredito também numa organização maior da direita, devido como é que se diz, a intenções, né, organizações como é o canal Bolsomito, né? Aliás, Conexão Mito, tem o outro também, Bolsonews, Bolsomito e outros canais que eu estou vendo que estão trazendo a palavra bolsonarista à tona. Vamos lá, Roberto, toca o vídeo aí para a gente prestar atenção no que está acontecendo no Brasil. Vou soltar o áudio, isso aqui é uma apresentação do professor e filósofo L'Oréal Rocha, falando sobre a mente psicopata dos líderes esquerdistas. Intelectuais de esquerda não são pessoas normais, eles são psicopatas. Todos os movimentos conduzidos pelo comunismo mundial são movimentos conduzidos por líderes psicopatas. Toda a manifestação desses movimentos, a coordenação, a forma de atuação do movimento é conduzido em cima da mentalidade psicopática. O que é um psicopata? Um psicopata não é um doente mental. Muito ao contrário. Um psicopata é um indivíduo no seu pleno juízo que simplesmente não tem um fator. Ele não tem emoção. Isso é comprovado cientificamente. Ele é desprovido de carga emocional. Ele é razão pura. E ele tem um pleno e total domínio da sua capacidade de raciocínio. Um indivíduo que é desprovido de emoção e é completamente, uma vez que você suprime a emoção do corpo humano, o homem é raciocínio puro. Eles são indivíduos que raciocinam muitíssimo bem. São frios, calculistas. Claro, retire a carga da emoção e do sentimento de um ser humano, o que restar é um psicopata. Este livro aqui, desta mente, explica precisamente o que é um... O livro se chama Mentes Perigosas. O psicopata mora ao lado. Pode procurar aí, gente, a literatura. O psicopata. Este livro aqui, que não é científico, é o relato de uma mãe
onde o seu filho, Kevin, era um psicopata. Este livro é impressionante, porque o filho dela planeja, durante 10 anos seguidos, o assassinato da família e da escola como um todo. Foi um caso dramático nos Estados Unidos. Assim como esse, existem inúmeros. Muito bem. Como é que funciona a mentalidade psicopática? Baseada em cima da razão. Para este psicopata, a mentira não é um erro e não é um engano. Muito pelo contrário. Todos os argumentos que a mente pode criar intelectualmente para encontrar os caminhos para atingir o seu objetivo serão utilizados. Para aquele que é normal, portanto que não é psicopata, e que é regido por uma mentalidade religiosa ou dentro do escopo da mentalidade ocidental cristã, para este indivíduo, por exemplo, mentir é uma coisa moralmente incorreta. Isso não acontece com o psicopata. A mentalidade revolucionária é invertida. Invertida. Mesmo. Se o Brasil não entender isto, nós não conseguiremos combater o movimento comunista já instalado dentro do Brasil e nem tampouco a doutrinação comunista que vem pela via ideológica escolar. A mentalidade revolucionária é invertida. Isso significa que essa mentalidade é, por essência e natureza, mentirosa, agressiva e dissimulada. A quantidade de vezes que o Lula mente publicamente, e vejam vocês que ele não tem o menor traço facial, a pupila dele não dilata, não acontece absolutamente nada na expressão facial dele. O José Dirceu, José Genuíno, Dilma Rousseff, Stalin, Marx, Lenin, Mao Tse Tung, Fidel Castro. Se você pegar Marilena Chauí, se você pegar todos esses psicopatas, não é? O que acontece? Com essa mentalidade revolucionária, eles são feitos, preparados, tecidos, urdidos exatamente para mentir. Vladimir Putin, Alexandre Dugin, Olavo de Carvalho, por exemplo, um outro livro chamado Os Estados Unidos e a Nova Ordem Mundial, em que ele faz um debate entre ele e o Alexandre Dugin. Ele mostra toda a mentalidade revolucionária de Alexandre Dugin e as mentiras inúmeras que ele conta. Ele desmonta uma por uma. Até que chega um ponto que Alexandre Dugin fala: se eu soubesse que o senhor Olavo era dessa forma, eu não teria aceitado este debate. Claro, ele foi desmascarado. Então eu entendo o seguinte: ponto vital para você lidar com um psicopata comunista. E todos os comunistas são psicopatas. Aquele que não é, todos os que assumem cargo de chefia são escolhidos precisamente porque são psicopatas. Portanto, as principais lideranças são psicopatas. O movimento que vem abaixo, aquele que vai sempre liderar alguma coisa, é o que tem mais característica psicopática. Se eles não são clinicamente psicopatas, os grupos dos movimentos abaixo, eles são treinados dentro da mentalidade psicopática. Isso resulta, por exemplo, num comportamento estereoforme, completamente distorcido, em que a realidade que você apresenta, portanto, normal, com um argumento lógico, não funciona com essa gente. É isso que é preciso entender realmente com seriedade. Um psicopata e um movimento de psicopatas, portanto, todos os movimentos comunistas, são preparados para mentir, serem agressivos e serem dissimulados. De saída, entenda que sempre um comunista mentirá para você. Porque mentir faz parte do processo objetivo da mentalidade psicopática para que ele alcance o objetivo dele. É você que é normal, que tem senso de moral e de ética. Psicopata não tem isto. Portanto, o nosso parâmetro ocidental de moral e de ética não é absorvido pelo psicopata. E quando ele o absorve, é meramente como discurso de retórica para dissimular o discurso e para desmontar o discurso. Ele usa o discurso a favor dele, destruindo o ponto, a matriz da raiz do pensamento discursivo em si. Entenda, todo comunista mente, é agressivo
e é dissimulado. Faz parte da mentalidade dele. A pergunta é, a reconversão é possível? Não. Um psicopata não se reconverte. Ele é naturalmente psicopata, ele nasceu psicopata, ele vai morrer psicopata. Isso é clínico. Qual é a reconversão possível? Uma interferência direta de Deus. Exceto isso, não há possibilidade. Um psicopata se ajusta à sociedade? De jeito nenhum. Aquela menina, por exemplo, que matou a mãe, o pai, e que agora foi solta por bom comportamento. Psicopatas são assim. Eles aparentemente agem com bom comportamento, mas tudo aquilo é minuciosamente planejado. Minuciosamente planejado. Este livro aqui é fundamental para entender isso. Este rapaz leva 10 anos preparando o assassinato da família. Como é que ele resolve assassinar a família? Desde bebê ele quer assassinar a família. Uma vez a mãe dele conta um conto em que havia um atirador de arco e flecha. Ele pede para que ela compre arco e flecha para ele, treina durante 10 anos. Depois que ele se tornou um exímio atirador, ele mata todo mundo. É assim que funciona um psicopata. Ele não tem noção de tempo. O tempo, para nós, que transcorre dentro de limites, né, para o psicopata não existe. Então a mentalidade dele é atemporal. Só nisso ele já ganha, já tem uma grande vantagem. Porque todo projeto que ele começa não tem tempo para ser executado. Quando é o tempo que será executado o projeto? Exatamente quando estiver pronto. Então, se levar 50 anos para que o projeto esteja pronto para ser executado na sua integralidade, ele vai demorar 50 anos planejando o crime, minuciosamente revendo. É um estrategista. É por isso que é difícil, ou é quase impossível para um indivíduo normal lidar com um psicopata. Qual é a saída? Você tem que identificá-lo. Se você não o identificar, você não sabe. Então, professor, isso aí, eu não vou rodar o áudio todo porque fica muito exaustivo para a rolagem aí. E normalmente esse tipo de material as pessoas não dão muita atenção. Talvez elas passem a dar a partir de agora, porque o povo vai começar a sentir na pele, na carne, o que é esse ditador que está no poder no Brasil. Exatamente, é um ditador, como todos eles. A gente traz no escopo desse raciocínio diversos exemplos, como Holodomor, como a Polônia, como outros países, que nós já temos material pronto, e vamos ver se à noite a gente consegue aí. À noite não dá, porque eu tenho que dar aula para o pessoal lá do 8 de janeiro. Queria, inclusive, lhe fazer um convite, se o senhor quiser colaborar também com essas aulas do marketing digital, o senhor, por favor, me responda lá no privado, que nós vamos precisar. Esse pessoal é uma matéria-prima bruta, totalmente engajada na luta da direita. Só um minutinho. Tá sem áudio? Tá me escutando aí, pessoal? Vocês estão me ouvindo bem? Eu tô. Vamos ver se a galera lá tá me ouvindo aí, Márcio? O Márcio está dizendo que tá sem áudio. Agora sim, beleza. Então, eles dão sinais claros, né, da sua supremacia. Tem que impor limite para essa galera, evitar o confronto direto, né, porque não vai adiantar.
Aliás, eu acredito que confronto ele deve dar prazer para eles, porque eles têm fetiche, né? Eles não têm sentimento, né? Manter distância também é uma boa. O que que pode fazer também para combater esses psicopatas? É fortalecer sua rede de apoio, é entrar em grupos como o Conexão Mito, é entrar em canais que você tenha certeza que as pessoas são patriotas de verdade, bolsonaristas, né? É por isso que eu estou chamando o pessoal para vir para o meu grupo do WhatsApp, para poder trocar ideia, para poder ter um apoio moral também, porque é cansativo estar aqui no TikTok, é cansativo, às vezes a gente entra em confronto, as notícias fazem a gente cansado, porque há uma grande manipulação e a gente fica aqui o dia todo quebrando a narrativa deles, desmentindo, né? É muito importante vocês terem essas precauções também, né? E não há nada de errado em mandar essas pessoas procurarem ajuda profissional. Eu sempre falo em toda live aqui, cidadão petista, você tem boa chance de ser um psicopata? Por favor, vai no CAPS da sua cidade e lá você pode procurar um psicólogo, um psiquiatra, tá? Isso vai fazer bom para você, e isso faz bem, aliás, para todo mundo. O que eu tenho falado muito com a galera do meu grupo é que ter resiliência moral. Temos que lembrar que tem pessoas que estão presas pela nossa causa. Temos que lembrar que temos pessoas que faleceram pela nossa causa e a gente deve isso a elas. A gente deve isso a essas pessoas. Portanto, vamos se unir. Entrem no grupo aqui do Conexão Mito, que vocês vão ser bem recebidos. É uma estrutura maravilhosa. Esteja atento às manipulações da esquerda, né? E lembre-se, se não for Bolsonaro, não é direita. Tenha muito cuidado com os seus relacionamentos. Vou passar a palavra para o Ricardo aqui. Ricardo, gostaria de falar, meu amigo? Chamar a galera aí para se reunir e tudo, trocar umas ideias. Nós vamos fazer um grupo grande, cada um. Tá entendendo? Uhum. Muito. Falando sobre isso. Maravilha, maravilha. Roberto, o que você ia falar depois disso que eu te cortei, meu amigo? Um minutinho aí, professor. Chegou gente aqui. Ah, maravilha. Então eu ia Deixa a puxar uma. Marcinha falar aí. Eu já retorno. Eu estou ouvindo vocês, tá? Que eu estou com áudio Perfeito. lá na sala também. Vamos lá, Márcio. Boa tarde, seja bem-vindo à live. Solta seu conteúdo, meu amigo. Boa tarde, meu amigo. Tudo bem? Deus abençoe vocês. Eu estou gostando muito da live de vocês, uma live bastante produtiva. Eu estou aqui no meu trabalho, eu sou barbeiro, e nesse período agora que eu estou sem cliente, estou ouvindo vocês, participando, e já acompanho vocês já tem um bom tempo. Gosto de ficar ouvindo, participando, aprendendo, porque pegando conhecimento, né? E isso é muito importante. Eu tenho me preocupado um pouco, de uns tempos para cá, após eleições, que eu tenho visto, principalmente agora mais recente, algumas lives problemáticas, tipo, muito críticas ao lado do Bolsonaro, entendeu? Uhum. Isso tem me preocupado bastante, porque hoje existe uma direita limpinha, que nós sabemos quem é, e que tem que dividir a própria direita, falando muito mal do Bolsonaro, fazendo com que as pessoas coloquem dúvida uma pulga atrás da orelha. Isso é muito preocupante, porque se nós estamos tentando lutar contra nosso inimigo, nós não podemos dividir o nosso próprio grupo, entendeu? Isso. E eu estou vendo que no caso de vocês aqui não, é uma coisa mais, como é que posso dizer, uma coisa mais real em relação à direita de verdade, porque na verdade, eu venho de uma direita de 4 anos para cá. Por quê? O Bolsonaro que me fez abrir os olhos. Você está me entendendo?
antigamente eu usava meu voto, eu sempre votei, assim, poxa, fulano, vota fulano de tal, eu não tinha aquela expectativa de votar pensando no benefício, mais para ajudar alguém do que votar em si próprio, pensando no povo. A gente votava aleatoriamente. Isso. Do Bolsonaro para cá, ele nos fez, até mesmo o primeiro voto do Bolsonaro, quando eu fui na rela da galera. Uhum. Tá me entendendo? Mas só que eu fui vendo, quando eu estava na rela da galera, mas ele foi nos mostrando o que realmente, o que a política era. E isso me despertou, assim, hoje eu era muito ligado a futebol, assim, eu não gosto muito de futebol, essas coisas, mas eu era aquele cara de ficar dormindo com o rádio ligado no futebol, escutando o comentário esportivo, sempre gostei disso, mas hoje em dia já não sou assim. Eu durmo escutando política, cara. É bem engraçado, cara. A minha esposa falou, caraca, você mudou da água pro vinho. Eu jamais pensava que você fosse ser dessa forma, hoje. Exato. Então eu estou procurando pegar com mais conhecimento o que tem acontecido no Brasil. Eu estou vendo que o nosso país está na lama. Está indo não, já está na lama. Então eu não sei de que forma nós podemos... eu ouço muito o Roberto falar, eu gosto dele falando, que ele tem muito conhecimento no que ele fala. A Ju, o Rodrigo, sim. Tem uns caras muito bons aí que fica passando as lives que eu gosto de ouvir, entendeu? Então isso vai me trazer mais conhecimento. E eu fico muito preocupado de que forma nós vamos começar a combater isso, porque eu sou evangélico. Eu fiquei muito triste de você ver muitos evangélicos votando na esquerda. Sabe por quê? Os nossos princípios, pelo princípio da Bíblia, já não deveria votar na esquerda. Tá me entendendo? Porque nós estamos contra aborto, contra as drogas, contra tudo isso. Então, o evangélico em si não tem raiz para a esquerda. Então, hoje nós já começamos a ver dentro de igreja a separação do joio e do trigo. Exatamente isso que você falou. É isso aí. Então, isso me preocupa bastante. Essa semana mesmo eu vi um vídeo de um padre falando justamente isso que eu estou falando. Olha que ele mencionou que os evangélicos estão mais com o olho aberto sobre isso. Mas que ele estava falando, ele estava direcionando aos católicos. Os católicos, como é que pode o católico votar na esquerda? Ou seja, nós estamos numa situação muito complicada. Eu não sei até que... Eu até coloquei aí, eu fiz uma pergunta um pouquinho à tarde, mais cedo aí. Será que o povo está preparado para uma guerra civil? Você está me entendendo? Omar, É complicado. Pode falar, amigo. tu sabe que o PT nasceu dentro da Igreja Católica, só que tem uns que são petistas e outros que não são, tá entendendo? Aí aquele padre lá que tu tava falando, o nome dele é Júlio Lancelotti, ele mora em São Paulo, ele apoia o PT, tá entendendo? Aí ele falou, não sei se foi essa entrevista aí que tu viu, que tava tendo negócio lá em Brasília, lá do Lula. Não foi esse não, foi um outro padre, sabe por quê? Tem outros. O pastor também. Pela visão, a forma que ele estava colocando, você via que não tem nada a ver com a parte da esquerda. Eu sei que tem alguns que são ligados à esquerda, isso eu sei sim. Mas a gente consegue, pelas falas da pessoa, a gente consegue observar isso, entendeu? É da mesma forma da direita, a gente consegue... Hoje nós já estamos definindo quem é realmente de direita e quem é de direita limpinha, entendeu? Isso, veja bem, não é que nós sabemos que o Bolsonaro errou um ponto aqui e um ponto ali, mas o erro faz parte do ser humano. Não quer dizer que ele ia permanecer no erro, tá me entendendo? Ninguém vai acertar 100%, não existe político 100%. Esse é o mal da gente, do ser humano, achar que vai entrar um político 100%, que nunca vai entrar. Ele pode ter errado, o que eu acho é o seguinte, como é que uma pessoa se julga cristão e apoia um partido político que é totalmente conivente com o crime, que quer soltar os bandidos, que não quer que o bandido seja preso, que quer dar dinheiro para bandido na reclusão, saidinha para bandido,
proibindo a polícia de prender menor bandido. Como é que a pessoa se julga de esquerda e é seguidor de um Karl Marx na vida que falou que religião é o ópio do povo? Como é que o cara quer ser esquerdista, sendo que eles estão querendo assassinar os bebezinhos que nem nasceram, sendo que eles não são a favor da religião, não existe comunista cristão, né? Aí como é que essas pessoas se sentem, pessoal que é da esquerda, sabendo que 90% da população carcerária é pró-PT? Ou seja, 90% da bandidagem, da malandragem, e você pode ver isso na sua vizinhança, pergunta para qualquer malandro, pergunta para qualquer drogado, para qualquer alcoólatra na beira da distribuidora, se eles não são tudo do PT. E aí, como é que esses cristãos conseguem se sentir sabendo que a maioria do público do PT é formado por essa galera? É muito contraditório, na minha opinião. Muito mesmo. Justamente. Eu costumo dizer o seguinte, existe pessoas e pessoas, lógico. Mas com uma pessoa dessa, eu estou falando do evangélico porque eu sou evangélico, eu posso falar sobre isso. Com uma pessoa vai chegar num gabinete de um pastor, vai se consultar, pedir oração para fulano, beltrano, ciclano, que ela votou nesse partido. Você está me entendendo? Não consegue. Essa coisa não bate. A conta lá na frente não bate, meu filho. Eu não consigo entender isso. É muito fácil você querer acusar A, B ou C, mas você está dando margem para o inimigo entrar dentro da sociedade, cara. Entendeu? A nossa briga não é só briga carnal. Eu vejo também como uma vida espiritual. Até muitas das vezes, até a própria Michelle fala isso, né? A nossa briga também é espiritual. Quem não acredita nisso, eu até peço desculpa, mas eu acredito nisso também. Porque se você dá legalidade a isso, você vai entrar juntamente com as coisas que já vem contaminando o mundo, né? Então, isso se tornou muito perigoso. Eu quero fazer parte do grupo de vocês, assim, de estar lutando com vocês, em prol de nós viemos ter uma mudança sobre isso. Eu sei que isso é uma coisa que não vai acontecer no estalar de dedos. Isso não vai acontecer assim. Isso vai ser uma conquista por território, vamos botar assim. Vai ser passo a passo. Mas, quanto mais força nós nos unirmos, nós estamos juntos. Entendeu? Exatamente. Por pouco conhecimento que eu tenho, agregando a vocês, daqui a pouco pegando mais conhecimento, e assim vai, aos pouquinhos nós vamos adquirindo mais conhecimento, com você, professor, com a conexão, com o Roberto, com outras pessoas que já estão aderindo à ideia. Eu acho muito legal isso, eu estou muito feliz por estar participando da live com vocês, tá? Sempre acompanho na medida do possível. Eu quero botar à disposição para poder ajudar vocês no que for preciso, tá bom? Maravilha, meu querido. Muito obrigado aí por estar junto da gente. O que a gente quer é o bem comum. A gente não está aqui promovendo. Você vê aí que nas lives de pseudo-direita e na live de esquerda há uma grande guerra de ego, né? Há essa supremacia da esquerda em controlar o que pode falar, o que não pode falar. E aqui não, a gente tem os nossos valores, a gente tem os nossos pilares, e a gente segue esses pilares diariamente, né? Eu era um cara muito combativo com a esquerda, mas eu estou percebendo que realmente existe a psicopatia, existe a doutrinação, e hoje, além de professor, eu me vejo meio médico, assim. O médico tem que ter paciência com o doente, o médico tem que acolher o doente, tem que escutar o doente, porque muitas dessas pessoas foram doutrinadas pela Globo, né? Me dá pena, às vezes, me dá uma comoção quando eu fico pensando em quantas senhoras que passaram anos e anos sendo doutrinadas pela Globo, sendo assustadas pelas notícias, quantas pessoas hoje não se assustam, né, com as notícias que eles dão, porque eles controlam a informação ainda. É por isso que eu bato na tecla. Tem que boicotar tudo que for Rede Globo pela saúde mental das pessoas. Tem que boicotar Folha de São Paulo, CNN, Estado de São Paulo, né? Tem que assistir a Revista Oeste, tem o Brasil Paralelo, tem a Gazeta do Povo, tem o Antagonista, temos pessoas aí como Constantino, temos
pessoas aí como Marco Antônio, do Fio Diário, tem gente aí também que é da Rádio Bauru, Auriverde também, que são a galera da resistência. Toda e qualquer audiência dada para a esquerda é uma grande perda de tempo, é uma grande perda de energia, inclusive discursar contra também. E tem que ser a nossa propaganda, a nossa comunicação, e é dessa maneira que a gente vai conseguir reeducar essas pessoas que, infelizmente, até hoje são chamadas de burra pelo próprio presidente Lula e ainda seguem com eles, né? Muitas dessas pessoas se comportam como aquela mulher de malandro que é enganada pelo malandro, mas está com ele. Muitas dessas pessoas se comportam como marmita de bandido, bandidólatra, né? E muitas dessas lideranças da esquerda aí são psicopatas, elas são violentas, elas gritam, elas impedem, elas querem bater. E segundo a revista Veja, uma matéria da Veja do final de 2022, exatamente, a revista Veja criou um artigo dizendo que o fetiche do petista é ver o Bolsonaro preso. E eu percebo realmente que o fetiche do petista é ver o Bolsonaro e os bolsonaristas, porque quando você vê pais de família sendo preso, no caso do 8 de janeiro, mães, evangélicos, trabalhadores, pessoas que nem estavam em Brasília e foram presos, e o petista ter prazer com isso, o petista comentar aí que está certo ver o sofrimento do outro, aí realmente é Deus na causa, como mostrou o vídeo que o Roberto tocou aqui, e também é muita questão da gente falar, olha, meu amigo, já está na hora de aconselhamento psiquiátrico e psicológico, e o que a gente pode fazer daqui é estar transmitindo os nossos valores diariamente, porque água mole e pedra dura tanto bate até que fura, né? Pedro, pode falar. Eu vou falar agora mais um pouquinho, mas já vou sair, que eu vou atender um cliente aqui também, que estou hora marcada. A esquerda, o esquerdista, ele parece não, eles vivem no mundo da fantasia, tá me entendendo? Eles acreditam em Papai Noel, acreditam em mula sem cabeça, tá entendendo? Para você ver como é a pessoa chegar a acreditar nisso, vai acreditar no Lula, que mente toda hora, que roubou o país, tá me entendendo? Que fez o que fez, e parece que o cara é limpinho, botar assim. Uhum. Então, tem certas pessoas da esquerda, por mais que você entra até nesse áudio que o Roberto está mostrando, por mais que você tente explicar, não vai sair, aquilo não vai sair da mente dele. A gente não vai conseguir converter essa pessoa. Não vai. Não adianta. Tem pessoas que não tem mais jeito, infelizmente. Mas tem uma grande parte que ainda nós conseguimos resgatar, e como a gente vê pelo mesmo TikTok aqui, tem muita gente já arrependida por ter votado nele. Né? Então, isso faz com que nos dá esperança em lutar. É o que nós estamos tentando fazer aqui. Entendeu? Mais cedo ou mais tarde, alguns que ainda não abriram os olhos, quando ele mesmo falou, quando o grosso começar a entrar, que já está entrando, quando começar a entrar sem vaselina, eu costumo dizer dessa forma, desculpa o termo, tá? Porque só assim eles vão abrir os olhos. Não vão abrir, não. Eles vão arregalar os olhos. Tá me entendendo? Só que, motivação pela dor, né? Isso, justamente isso aí. Infelizmente, para alguns vai ser tarde demais, porque pode ter perdido o emprego, pode estar com a família passando fome, tá me entendendo? Vai para o lado mais triste da história. Essa é a grande realidade. Infelizmente, muitos vão acordar muito tarde. Outros ainda vão acordar a tempo, entendeu? Mas, assim, tem muitos que estão pagando para ver. Até onde, com a página do livro, mais tarde nós vamos ver. Infelizmente, nós não queremos mal de ninguém. O que fez eu abrir meus olhos foi simplesmente a chamada: Deus, pátria, família e liberdade. Muito bom, a liberdade, né? Deus... a liberdade que esse povo quer hoje não é a libertinagem que eles querem.
Eles estão na Isso. libertinagem. Nós queremos a liberdade. Liberdade as pessoas confundem liberdade com libertinagem. É completamente diferente. Tá me entendendo? Tá É por aproveitando a aí. sua fala aí, né? Deus, eles não são cristãos. Comunista não é Isso aí. cristão. Isso aí. Pátria, eles estão dando tudo para os estrangeiros. Eles querem fazer acordos com o Irã, com Rússia, com Coreia do Norte, com Venezuela, com Cuba, né? Deus, pátria, Não, família. ele não gosta da cor verde e amarela, né? Isso, exatamente. Não gosta da cor verde e amarela. Família, eles estão prejudicando famílias com tanto de imposto, eles estão prejudicando famílias que foram através dos patriotas presos, né? E liberdade, eles estão aqui, você vê que a nossa live não consegue subir para mais de 20, porque acabou a liberdade de expressão É isso aí. no Brasil. É isso aí. Meu amigo, eu vou agradecer. Eu vou sair agora que eu vou atender um cliente aqui. Muito obrigado pela sua oportunidade, tá bom? Tamo junto. junto. Vai contar comigo, tá? Tô seguindo já você, o Conexão Roberto. Tamo junto. Pode contar comigo o que vier, tá bom? Um abraço. Muito obrigado. Tamo junto abençoe sempre, vocês. obrigado pela participação. Tamo junto, valeu. Valeu. É isso aí, já temos aqui 1 hora de live, já está na hora de eu dar uma encerrada, que eu tenho vídeo para produzir e subir para o canal no YouTube. Eu tenho aula daqui a pouco, 14 horas também, vou dar uma descansada. Galera, criem seus grupos do WhatsApp, quem for meu seguidor aqui, que ainda estiver na live, me manda uma mensagem direta para eu te mandar o livro sobre 100 estratégias que acabaram com ditaduras, e também destruindo Lenin, né, para acabar com esse pensamento do Lenin. É uma maneira de você saber que estratégias a gente pode usar para combater essa ditadura que está instalada no Brasil, e também outro livro do Lenin lá, são estratégias para combater a narrativa da esquerda, a ideologia da esquerda e perceber como a gente foi manipulado consciente ou inconscientemente, tá bom? É um bom livro para você que está querendo criar conteúdo, para você que prega a palavra bolsonarista aí na internet, e para você que é petista seria um santo remédio, né? Que aí você ia ter mais conhecimento e o Lula ia parar a chamar você de burro, porque foi isso que o presidente falou que você é uma pessoa que ainda não atingiu um grau de inteligência e por isso você ainda está votando no PT. Mas é um fenômeno que acontece no Brasil, ano após ano, eleição após eleição, existem pessoas que foram doutrinadas. Eu mesmo, quando eu era jovem, eu ia nessa história do PT, que esse cara era do bem, que ele ia acabar com o mal, que ele era defensor dos pobres, quando agora ele é, na verdade, um grande fabricante de pobre, né? Ele é chamado de pai do pobre porque pai é quem cria, e Lula nada mais fez do que criar pobre no Brasil e continua criando. Tá bom? Ricardo, meu querido, considerações finais antes de fechar a live, o que você gostaria de deixar aí para a galera? A gente tem que formar os grupos aí, quem quiser entrar, participar das lives do Conexão, para entender mais sobre o que está acontecendo no Brasil, e a gente tem que se reunir aí para cada grupo ficar forte. Tá entendendo? Exatamente. Muito bom, gente. Sigam aqui o Conexão. Tá vendo que o símbolo dele está aqui, né? Com as cores da bandeira. Sigam o Roberto também, que é do mesmo movimento Conexão. Quem não está me seguindo, me segue aí. Apareçam nas lives e é todo dia. Todo dia, essa semana aqui, provavelmente todo dia ao meio-dia eu vou estar fazendo live para poder trazer, né, os pilares do bolsonarismo. Não acreditem em gente da direita que é contra Bolsonaro. Não acreditem em gente da direita que diz que STF é parcial, tá bom? A direita é o Bolsonaro é a direita. Centrão não é direita. Centrão é aquela geleca que vai para a esquerda, vai para a direita, vota com a esquerda, vota com a direita. O que o Centrão quer é ser pago. Sai dessa. Quanto mais próximo de Bolsonaro, mais próximo você vai estar da direita. Cuidado com o MBL, fora PDT, né? Boicote tudo que for PDT, PSD, PCdoB, PCO, PSOL. E boicote tudo que for Globo,
Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, CNN, tá? E boicote e só dê atenção para quem for realmente bolsonarista de direita, tá certo? Muito obrigado a todos que apareceram. Até mais tarde, na próxima live, por volta das 19 horas, eu devo voltar com as notícias do dia. Obrigado a todo mundo. Fiquem com Deus. Valeu. Nós estamos bem preparados. Nós podemos